Olá, boa tarde. O NT Sul desta sexta-feira, 16 de junho, já está chegando com as principais notícias do dia para você. Nessa edição, a gente mostra os estragos causados no Rio Grande do Sul pelo ciclone extratropical. Uma pessoa morreu e 2 estão desaparecidas, segundo o governador Eduardo Leite. DENIT assume parcialmente o monitoramento e controle dos veículos pesados que passam sobre a Ponte do Fandango. Tem reportagem especial da Fena Doce. Nós vamos passear por Pelotas e conhecer a cozinha da feira. O segredo do doce de Pelotas para nós doceiras é o amor, o carinho em cada detalhe que a gente faz e a dedicação que a gente na elaboração de cada doce que a gente monta. Cachorros precisam ter dentes e boca higienizados. Edson Salomão ensina a forma adequada. Eu recomendo com o dedo. Põe a pasta de dente, começa a escovar o dente com o próprio dedo, quando o bichinho é pequeno. Se o bichinho tem o dente muito afiado, coloca uma dedeira. No quadro Semana pelo Mundo, a história da senhora declarada morta que acordou durante velório no Equador. E você que está em casa pode mandar para a gente a sua opinião, o seu recado, a sua informação, uma foto, um vídeo de algo que está acontecendo, ocorrendo, onde você está. Nosso WhatsApp é o 51997697129. E para quem está assistindo ao vivo pelo Facebook ou por meio do nosso canal do YouTube, basta comentar na live. Então vá participando enquanto acompanha as notícias. O NT Sul desta sexta-feira já está no ar. Um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada de hoje. A cidade de Maquiné, no norte gaúcho, foi o município mais afetado, segundo informações da Defesa Civil. Um óbito foi registrado em São Leopoldo. Cerca de 200 famílias estão ilhadas por conta do temporal. A forte chuva em um curto espaço de tempo explica, em parte, a dimensão dos danos e a rapidez das inundações no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. De acordo com a Metsul Meteorologia, o maior acumulado em 24 horas até as 3 horas da manhã desta sexta-feira foi registrado em Maquiné, no norte gaúcho, com 262 milímetros. Em seguida, Bom Princípio registrou 189, Gravataí 188 milímetros e São Leopoldo com 182. Em pronunciamento, o governador Eduardo Leite informou que um homem de 23 anos morreu vítima de uma descarga elétrica em São Leopoldo, além de 2 pessoas estarem desaparecidas. Em todo o estado, cerca de 400 mil pessoas estão sem energia elétrica. Na capital Porto Alegre, há pontos de alagamentos. Em Santa Catarina, deslizamentos de terra foram registrados em Joinville e também em São Francisco do Sul. Não há registro de vítimas. Algumas rodovias no estado gaúcho estão bloqueadas por conta de quedas de árvores e deslizamento de terra. Os governadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina usaram as redes sociais para falar do ocorrido e colocar as forças de segurança à disposição dos mais atingidos. Em Cachoeira do Sul, segundo a Defesa Civil, foram mais de 55 milímetros em 24 horas. Realmente o litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, a região metropolitana especialmente, foram regiões muito afetadas pela chuva, chovendo um volume significativo de ontem para esta sexta-feira, né? Inclusive, alguns municípios cancelaram as aulas nas escolas municipais nesta sexta-feira. Tem alguns municípios que tiveram também pontes levadas, caídas em função da enchente, né? Do grande volume de chuva, o que está gerando vários problemas também em relação à mobilidade. Bom, aqui em Cachoeira, como o Bernardo citou na reportagem, não teve essa chuva toda. Agora, embora o período crítico em termos de chuva e vento forte tenham passado, o cenário ainda é de risco e alerta em partes do Rio Grande do Sul. Isso porque segue chovendo ao longo desta sexta-feira com vento. O solo está saturado de água e segue o risco de escorregamentos em trechos de serra e também de encostas. Além disso, toda essa água vai escoar pelos rios que têm nascentes no Nordeste gaúcho. Há risco de subida de rios e provável cheia. Veja a previsão agora para Cachoeira do Sul e para todo o Rio Grande do Sul.
Sexta-feira em Cachoeira do Sul ainda tem chuva, mas essa condição vai perdendo força até o fim do dia. Devem ocorrer momentos de melhoria, de menos nebulosidade. Temperatura mínima 13 graus e máxima 16. Sábado o tempo volta a ter o predomínio de sol, com névoa ao amanhecer. Temperatura mínima 10 graus e máxima 17. Domingo vai ter sol entre nuvens e frio logo cedo. Mínima 5 graus e máxima 18. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O ciclone extratropical tende a se afastar, contudo ainda influencia as condições do tempo na metade leste do território gaúcho. Isso porque a rotação do ciclone, se afastando da costa, ainda carrega nuvens e chuva na direção do continente. Como resultado, tem alternância entre período de melhoria e chuva, que eventualmente pode ser forte. No interior, sobretudo na metade oeste do estado, a tendência é de que as nuvens se afastem e o tempo firme durante a tarde. O ar seco e frio avança na medida em que o ciclone se afasta. O dia deve ser ventoso e ainda tem alerta para vento forte na faixa litorânea, especialmente no litoral norte gaúcho e também no litoral sul de Santa Catarina, com algumas rajadas ao redor de 80 a 100 km por hora. Na Grande Porto Alegre também podem ocorrer rajadas de vento. No fim de semana, o ar seco e frio domina as condições do tempo no estado, com expectativa de sol. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 17 graus. Fronteira Oeste, Uruguaiana, 19 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 13. Na região central, em Santa Maria, 16 graus. Em Torres, no litoral norte, 17 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 18 graus. E vamos dar agora uma olhadinha na nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. O dia começou chuvoso, né? Vamos ver como está agora. Segue aí o céu encoberto. Em alguns momentos a gente tem uma chuva fina, embora não seja uma chuva volumosa, nem está sendo contínua, né? Como a gente viu aí na previsão, aos pouquinhos o tempo vai melhorando no sentido de perder essa nebulosidade toda que a gente tem neste momento. E aí, no sábado e no domingo, quase de uma maneira uniforme no Rio Grande do Sul, o sol deve voltar a brilhar e vai esfriar bem. Gente, quem vem acompanhando o NT Sul essa semana está sabendo da nossa cobertura especial da FenaDoce, a Feira Nacional do Doce, lá em Pelotas. O repórter Gabriel Hag e o cinegrafista Edson Michels registraram e contam pra gente o que está acontecendo por lá. Pelotas. Não tem como estar nessa cidade e não se deixar levar pela cultura, tradição e história. E também pela força de um dos maiores municípios do Rio Grande do Sul. A Princesa do Sul, como é carinhosamente conhecida, é uma cidade vibrante, de âmago leve, atmosfera espetacular. Com seus quase 350 mil habitantes, Pelotas é potente na indústria, no agro, no turismo, no comércio, na educação e ainda na doçaria. Ah, os tradicionais doces pelotenses. E justamente nessa época do ano acontece a Feira Nacional do Doce, a FenaDoce, evento que começou há tempos atrás e chega em sua 29ª edição. E nós, que estamos acompanhando o evento, vamos te contar um pouco mais dos detalhes, dos bastidores e da tradição doceira. Mas antes, vamos te levar em alguns lugares bem bacanas de Pelotas. Pelotas, uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul, fica localizada na zona sul do estado e é considerada a Princesa do Sul. Nós estamos agora na Praia do Laranjal, um dos principais pontos de turismo e de lazer da população e da região. Mas a cidade também é conhecida por outros atributos. E são atributos históricos e também arquitetônicos. A cidade, que é considerada capital nacional do doce, traz consigo a força de uma época. E Pelotas também é conhecida pelo seu vasto patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, como aqui no Mercado Central, onde nós estamos agora e vamos dar um passeio. Vamos embora? E olha, nesse passeio por Pelotas, o Mercado Central é parada obrigatória. Aqui, no Centro Histórico, o lugar reúne restaurantes, lojas de presente e também
a formiga, o mascote, o símbolo da cidade que é considerada a capital nacional do doce. Feito o passeio inicial do dia, vamos até os pavilhões da Feira Nacional do Doce. Para hoje, vamos descobrir mais sobre a tradição doceira que Pelotas tem e mostra com orgulho. E não é para menos. Os doces tradicionais da cidade têm até um selo de procedência e indicação geográfica. Em outras palavras, são selos colocados nas embalagens dos doces típicos que trazem um código de rastreabilidade, onde é possível saber mais detalhes, como, por exemplo, quando e onde o doce foi confeccionado. Tudo isso para valorizar e resgatar na atualidade a história que atravessa séculos. A nossa história doceira é muito interessante, é muito importante, né? A gente super valoriza. Os visitantes chegam até nós querendo saber, às vezes, sobre a questão, uma receita de um doce. Então a gente sempre lembra que foram os portugueses, foram as escravas aqui nas charqueadas que trouxeram algumas receitas com o coco, com as gemas. Então é uma história muito bonita que nos dá muito orgulho de estar aqui hoje e ver toda essa produção, né, dos doces tradicionais de Pelotas, que, claro, existem outras opções, mas o carro-chefe da nossa Fena Doce são os doces tradicionais de Pelotas, que são os feitos com a gema. Então a gente fica muito feliz, a gente tenta super valorizar, não somente a feira, mas os doces e as doceiras, claro, porque são elas as estrelas, né, da nossa feira. E olha, nós conseguimos uma proeza. Fomos conhecer um lugar que todos os visitantes podem acompanhar pelos vidros. A cozinha oficial da Fena Doce, onde são feitos doces na hora, ao vivo, pelos doceiros. E como manda a tradição, Pelotas tem os doces típicos convencionais e os doces típicos cristalizados. E é claro que nós fomos conhecer mais dessa história. E um dos lugares mais visitados e queridos pelo público é aqui a Cidade do Doce, que é esse pavilhão que reúne as doçarias, as tradicionais doçarias de Pelotas. E tem até uma cozinha onde são feitos os doces na hora. E a gente vai conferir, vamos lá? Os doces cristalizados estão há anos na família do seu César. E ele conta, em detalhes, como essa tradição começou há 80 anos. A dona Zilda começou a produzir esses doces em 1943. Então nós estamos em 2023. A fábrica esse ano completa 80 anos de produção contínua sem nunca ter parado. O doce cristalizado, ele vem da colonização alemã e italiana na região de Pelotas, né, que trouxeram o hábito que os seus antepassados já faziam na Europa, que é conservar as frutas das colheitas de verão, normalmente as frutas que ficam maduras e devem ser colhidas em 20, 30 dias. Então eles preservavam essas frutas para serem consumidas depois nos meses de inverno, utilizando a forma de conservas, a forma de chimir, de doce mexido, de frutas, ou então os cristalizados e as passas de frutas, que era a forma que havia de manter isso depois ao longo do ano. O doce mais popular, vamos dizer assim, é o figo cristalizado, que é um doce que está enraizado na história de Pelotas. Também os doces, a passa de pêssego e a pessegada, também são dois doces muito característicos de Pelotas e que trazem toda essa história da tradição caseira dos doces coloniais. E a Nathaniele, a Tatá, como é conhecida, nos conta mais sobre o amor envolvido há séculos nas típicas doçarias pelotenses. O segredo do doce de Pelotas para nós doceiras é o amor, o carinho em cada detalhe que a gente faz e a dedicação que a gente, na elaboração de cada doce que a gente monta. E fazer esses doces não é só técnica, é arte, né? É arte. É um dom, né? Às vezes a gente nem quer participar da função de doce da família e a gente acaba indo para esse ramo que é lindo, é maravilhoso. Tem algum doce que dá mais trabalho fazer? Olha, o que dá mais trabalho são os bombons. Os bombons dão muito trabalho porque tem que ir pro gelo, tem que tirar do gelo, tem que passar no chocolate, tem que decorar, então eles dão bem mais trabalho dos outros doces. E na tua opinião, qual é o doce que faz mais sucesso? Bombom de morango e quindim. Esses aí que é a sensação da feira, é o bombom de morango e o quindim. Não tem erro. Não tem erro. Se tu for em qualquer loja perguntar,
é o bombom de morango e o quindim. E a Paula, também doceira, estava confeccionando doces bem na hora em que chegamos. E não perdemos a oportunidade de perguntar qual doce ela mais gosta de fazer. Paula, deixa eu te perguntar, qual é o doce que tu gosta de fazer aqui na cozinha? As massinhas de maracujá e as massinhas de limão. E é muito trabalhoso? Não, nada trabalhoso. Bom, e agora que nós já passeamos por Pelotas e pela Fena Doce e conhecemos mais sobre a cidade e a tradição doceira com a Fena Doce, vamos dar uma pausa. Mas na próxima reportagem, vamos conhecer mais sobre as baronesas que integram a corte da Fena Doce e também sobre a agricultura familiar, que trouxe doces, sensações e demais iguarias para a feira. E outros assuntos que marcaram a 29ª edição da Fena Doce em Pelotas. Não perca! Muito bom! E chegou doce diretamente de Pelotas para todos os formigões aqui da nossa redação. E você de casa não pode perder, porque na semana que vem, como disse aí o Gabriel, tem mais reportagem falando um pouquinho sobre o sul do estado gaúcho e sobre a Fena Doce, a Feira Nacional do Doce. E você que está em casa, se preparando já para o fim de semana, já comprou aí os ingredientes para fazer também aquela sobremesa deliciosa que só você tem a receita ou que a família inteira gosta? Qual que é o seu doce preferido? Conte pra gente, mande mensagem, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Você já sabe, né? A gente abre espaço para você falar com a gente, dar o seu recado, contar a sua notícia, todos os dias, em 3 blocos de interatividade aqui no Telejornal NT Sul. Na tela para você o número do nosso WhatsApp, 51997697129. Eu gosto de reforçar aqui que muitos desses contatos diários, das mensagens que vão chegando para a gente, elas vão se transformar em reportagem. Nossa equipe está de olho nas mensagens, vendo aquilo que é importante para a comunidade e transformando isso em reportagem. Inclusive, na segunda-feira, a Lena Caetano vai estar comigo aqui no estúdio, respondendo alguns questionamentos dos nossos telespectadores, buscando respostas para aquelas questões que, por vezes, incomodam, né? O bairro, quem sabe a sua família. Você não consegue informação com o poder público? Manda para a gente aí o seu questionamento e a gente vai apurando informações, tá bom? Então, reiterando aqui o WhatsApp, pode mandar um áudio, pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo ou somente seu texto, se você desejar assim. 51997697129 é o número para você participar. E claro, as nossas lives estão à sua disposição. facebook.com/TV Cachoeira e também o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos falar sobre preços, sobre supermercado? A pesquisa mensal de preços da cesta básica de alimentos realizada pela Ubra Campus Cachoeira do Sul indica leve queda no preço médio dos produtos. Outro indicativo dos números da pesquisa reafirma a vantagem de quem pesquisa e busca pelo menor preço. A cesta básica de alimentos para consumo de uma pessoa, pesquisada mensalmente pela Ubra Cachoeira do Sul, teve redução de preço em 0,89% no mês de maio, custando R$ 567,45. A pesquisa considera a média de preços em 6 supermercados e envolve 13 produtos: açúcar, arroz, banana, batata, café, carne, farinha, feijão, leite, margarina, óleo, pão francês e tomate. Com relação a abril, o tomate e a batata despontaram com as maiores variações de preços para mais e a margarina para menos. O valor da cesta básica de maio em R$ 567,45 equivale a 43,58% do valor do salário mínimo, que é de R$ 1.320. A pesquisa também considerou uma composição de cesta básica levando em conta os menores preços independentemente do supermercado, e esta custou R$ 450,87, R$ 116,58 a menos, reafirmando a conhecida orientação de que paga menos quem pesquisa mais. Isso aí, é preciso pesquisar, né? E em Porto Alegre, a pesquisa de preços do Diese aponta que entre abril e maio, o valor da cesta básica reduziu em 0,25%, totalizando R$ 781,56. O valor equivale a 64% do salário mínimo nacional.
Gente, a Ubra anunciou ontem que vai leiloar o curso de Medicina do campus de Canoas. A medida é permitida, tendo em vista que a instituição está em recuperação judicial. Há informações de que a venda chegará na casa dos 700 milhões de reais e tem um possível interessado que já vem comprando créditos da universidade. A venda inclui apenas a operação e lucros do curso e não os espaços físicos. Mas a Ubra anunciou a venda de outros imóveis com o objetivo de angariar cerca de 1 bilhão e 300 mil reais. Já a Elbra, que é a mantenedora da Ubra, não quis comentar sobre o assunto, dizendo apenas que essas ações já estavam previstas no plano de recuperação judicial. Gente, hoje é dia do veterinário Edson Salomão colaborar e trazer informações aqui para a nossa audiência. Os cachorros precisam ter dentes e boca higienizados. Nós vamos aprender agora a forma adequada. É hora do quadro Vida Animal. A saúde oral do seu animal de estimação é muito importante. Para que seu animal tenha uma vida mais longa e com bastante saúde, é fundamental que se tenha uma atenção para os dentes. Então, muitas pessoas têm animais e nunca abriram a boca do animal, ou só vão notar quando começa a aparecer um odor muito desagradável. Aí vai na clínica veterinária, o médico veterinário vai constatar que tem dente caindo, que está com gengivite, que tem dente solto e placas de tártaro, que é muito comum. Então nós temos que prevenir isso, porque no momento que se começa uma prevenção, um cuidado com a saúde oral, vocês vão começar a evitar futuros problemas. Por exemplo, essas placas são formadas de restos de alimento, são placas bacterianas aderidas a alimentos, então formam uma película que fica aderido ao dente e sempre machucando a gengiva. No momento que machuca a gengiva, essas bactérias penetram na corrente sanguínea e causam lesões nos rins, no coração, no fígado, pulmão. As bactérias entram para a corrente sanguínea, podendo ocasionar sérios problemas futuros. Então, vamos prevenir. Muitas pessoas estão adotando o hábito da escovação. Acho muito legal isso. Tem que ter paciência, não é para qualquer um. Tem que ter tempo, paciência e ter muito cuidado, porque o animalzinho tem que ser desde de novinho, ser habituado a essa prática. Porque se vocês pegarem um animal que nunca escovou os dentes, vocês vão ter que ter muita paciência para começar a fazer essa escovação mecânica, que é fundamental, é muito importante. Muitos escovam 3 vezes por dia, 2 vezes por dia. Se escovar 1 vez por semana, eu acho que também já é bom. Se não conseguir escovar os dentes, se o animal já é adulto, não tem como escovar, o animal morde, tem produtos que podem ser colocados na água. Então, cada vez que o animal vai ingerir aquela água, os dentes e as gengivas entram em contato com substâncias que matam as bactérias e ajudam a prevenir a formação de tártaros, porque vão matar as bactérias. O ideal é a escovação. Se puder, quanto mais melhor, né? Mas para iniciar isso, de preferência com filhote, eu recomendo com o dedo. Põe a pasta de dente, começa a escovar o dente com o próprio dedo, quando o bichinho é pequeno. Se o bichinho tem o dente muito afiado, coloca uma dedeira. E essas pastas que eu recomendo é própria para animais, porque os animais ingerem essa pasta. As pessoas, elas gospem fora e não vão ingerir, porque a pasta da linha humana tem flúor, tem outros componentes que são nocivos. Pode dar um estomatite, pode dar sérios problemas. Então, a pasta recomendada é a pasta para cães. Tem as pastas enzimáticas que tem uma enzima muito importante que elas começam a desmanchar essas placas. Então, ela é muito recomendada e acho que é a melhor de todas, a enzimática. Ela tem também uma substância abrasiva que ao escovar com o dedo ou com a escovinha, tem escova própria. Tem pastas que já vêm, essas pastas enzimáticas, por serem mais caras, até já vem com uma escovinha junto, né? Mas também a gente pode usar até o gaze. Enrola no dedo um gaze e começa a limpar. O importante é que as pessoas comecem a prestar atenção no odor.
Se tiver odor, a partir dos 3 anos começa a aparecer as placas. Então, não esperem chegar ao ponto de os dentes estarem caindo. Às vezes, animais com 17 anos, 15 anos, têm que ser submetidos a uma anestesia geral para extrair um grande número de dentes, porque eles estão totalmente estragados, né? E um dente estragado é melhor, eu sempre digo, é melhor não ter nenhum dente na boca do que dentes estragados, porque eles estão fazendo que as bactérias comecem a entrar na corrente sanguínea e vai dar doenças bastante graves, podendo levar até a morte. Então, pessoal, vamos começar a observar os nossos animais de estimação, tentar escovar, quem pegar filhote novo, começar a escovar com o dedo, e depois eles vão dar uma recompensa, vão passear, vão fazer um agrado para o animal, que ele vai se habituar, vai ser bem fácil vocês manterem a saúde oral e com isso vocês vão ter um animalzinho sem aquele cheiro ruim na boca e com muito mais saúde, vão viver bem mais tempo com vocês. Até a próxima. E agora nós vamos ver as mensagens da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Muito obrigado a você que está interagindo, enviando seus comentários, a sua sugestão de reportagem, dando aí a sua opinião sobre as reportagens que estão no ar. Obrigado de coração pelo seu recadinho. Aliás, se você tiver uma pergunta para os nossos comentaristas, por exemplo, o Dr. Salomão acabou de falar, né, sobre a questão do cuidado com os dentes dos cães. Tem aí uma dúvida sobre o seu pet, sobre o seu bichinho de estimação? Mande pra gente aí a sua contribuição, a sua dúvida no nosso WhatsApp, que a sua pergunta pode ser respondida aqui no Vida Animal às sextas-feiras. O nosso WhatsApp é o 51997697129, número que já está na telinha para você. Vou começar aqui com os recadinhos que estão chegando por meio da nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, uma das nossas lives. A outra é no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Pois bem, no Facebook está com a gente o Valmir de Magalhães. A gente exibiu antes aqui a reportagem falando da Fena Doce, né? O Gabriel mostrando ali a cozinha da feira, que é visível. Normalmente as pessoas podem ver através do vidro, mas essa cozinha não é acessível. O Gabriel deu uma passeada por lá, conversou com o pessoal, mostrou os doces que estavam sendo feitos ali na hora. E o Valmir de Magalhães está dizendo aqui, doce de pudim e ambrosia, é o preferido dele. Obrigado, Valmir, pela participação. Boa sexta-feira para ti e para tua família, tá bom? Obrigado pela mensagem. A Suzana Hernandes está dizendo aqui, que delícia esses doces, é de dar água na boca. E mandou aqui vários emojis, né? Feliz da vida. Obrigado, Suzana, pela companhia com a gente. Daqui a pouquinho eu falo de mais participações aqui do Facebook. Vamos agora para a nossa telinha ver os recados do nosso WhatsApp. Olha só, Conceição Rodrigues, fogão a lenha aquecendo minha cozinha e casa. Não estranho mudanças de temperatura porque ele me salva. Dá pra ver aí, hein? As panelas estão pulando aí, né, com o calorzinho do fogão a lenha. Muito bom, Conceição. E tem mais mensagem aqui da Conceição ainda. Olha aqui, ó, com um resultado. Estou fazendo uma panela de chimia, olha aí. Para quem está em outras regiões do Brasil, de repente não conhece essa terminologia, né? É um doce de fruta, né? Para normalmente utilizar aí para passar no pão e normalmente é chamado de geleia, né? Chamam de geleia em outras regiões do nosso vasto Brasil. Obrigado a Conceição aqui por mandar as fotos. Washington Araújo está com a gente em Feira de Santana, na Bahia. O doce que eu mais gosto é o doce de leite, adoro. Obrigado, Washington. Um abraço para os amigos em Feira de Santana, na Bahia. Quem mais? Olha aqui, ó, o Gabriel que fez a reportagem, né? Nosso colega, nosso repórter aqui do NT Sul. Missão dada é missão cumprida. Doces chegaram para os colegas. Tá aí a foto, né? Na recepção aqui da nossa TV Cachoeira. E como eu mencionei, né? Os doces de Pelotas chegaram para os formigões aqui da nossa redação. Tava uma delícia. Muito bom, né? Os doces de Pelotas diretamente da Fena Doce. Gente, daqui a pouquinho tem mais mensagens, a sua participação. Vá mandando seu recadinho, seu comentário sobre as reportagens que estão no ar e também informação daquilo que acontece onde você está. Nosso WhatsApp está à sua disposição. 51997697129. É hora de fazer uma rápida pausa para os comerciais. Na volta você vai ver. DENIT assume parcialmente o monitoramento e controle dos veículos pesados que passam sobre a ponte do Fandango. No quadro Semana pelo Mundo,
a história da senhora declarada morta que acordou durante velório no Equador. O NT Sul volta já. NT Sul já de volta ao vivo, obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Bom, sexta-feira aqui no NT Sul a gente traz um giro com notícias importantes, com notícias curiosas da semana ao redor do mundo. E hoje a gente abre esse quadro com a história de um grande susto. Uma senhora de 76 anos tinha sido declarada morta no Equador e a família estava em meio ao velório quando a falecida acordou e foi levada às pressas ao hospital. Um vídeo divulgado no Twitter mostra Bela Montoya, de 76 anos, em um caixão aberto e respirando com dificuldade após o confinamento prolongado. A idosa acordou dentro do ataúde após 5 horas de velório e voltou a ser internada em um hospital público na cidade de Babahoyo, onde havia sido declarada morta por causa de um acidente vascular cerebral. O filho da idosa não escondeu o desespero para socorrer a idosa no caixão. Ela permanece agora na UTI. A China anunciou quinta-feira medidas para estimular a economia. O Banco Popular do país injetou o equivalente a 159 bilhões de reais nos mercados financeiros. A taxa de juros para empréstimos a 1 ano às financeiras passou de 2,75% para 2,65%. Uma redução do índice diminui os custos financeiros dos bancos comerciais e estimula a concessão de mais empréstimos, o que aumentaria potencialmente o consumo local. A taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos no país subiu em maio para 20,8%, um nível recorde, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. A Grécia prossegue buscas por sobreviventes do naufrágio de uma embarcação de imigrantes no Mar Jônico, uma tragédia que matou pelo menos 78 pessoas. Uma imagem de baixa qualidade, divulgada pela Guarda Costeira, mostra o barco de pesca em péssimas condições e com pessoas aglomeradas. De acordo com relatos não confirmados, quase 750 pessoas poderiam estar a bordo do barco. As autoridades anunciaram o resgate de 104 pessoas. Tudo indica que o barco partiu da Líbia e tinha a Itália como destino. Os sobreviventes são, em sua maioria, da Síria, Egito e Paquistão. A Polícia Federal Portuguesa prendeu 2 membros de uma rede criminosa italiana que tentavam transportar 50 quilos de cocaína da América do Sul para a Europa em 6 pranchas de surf. Eles foram detidos no aeroporto de Lisboa. No mês passado, 2 italianos viajaram ao Brasil com o objetivo de adquirir 50 quilos de cocaína. Em seguida, eles esconderam a cocaína em 6 pranchas de surf e partiram em direção ao Uruguai, onde embarcaram para Portugal. Velejadores e navegantes das águas espanholas enfrentam um desafio inusitado: orcas que colidem violentamente com as embarcações. Os episódios, que intrigam autoridades e ambientalistas, costumam causar sérios danos às estruturas das embarcações. Apesar da contundência dos estragos e das causas ainda pouco conhecidas do fenômeno, alguns especialistas afirmam que os episódios não se tratam de ataques, mas sim de interações. Este ano já aconteceram 28 dessas interações, e no período de 2020 a 2022, quase 500. E vamos mais uma vez ver o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Vou começar mais uma vez aqui pelas nossas redes sociais, pelas nossas lives. A Isabel está dizendo aqui o seguinte: estou com pena do Gabriel na Fena Doce. Que sacrifício essa vida de repórter. Tem que ter alguma compensação, né, Isabel? Obrigado pela participação com a gente. A Isabel mandou mensagem mais cedo dizendo que hoje está lá em Montenegro, está com a família, né? E acompanhando igualmente aqui a programação da TV Novo Tempo. Grande abraço para todos aí. Quem mais? A Ana Aires também está com a gente, mandando aqui o seu recadinho. Lá no nosso canal do YouTube, está com a gente a Mari Lúcia, mandando boa tarde, o Guilherme, o Diego e Michele de Fraga, baita chuvarada ontem. E aí eles continuam dizendo aqui: morei 6 anos em Pelotas e estão assistindo na Zona Norte aqui do município de Cachoeira do Sul. Obrigado pelo recadinho.
Vamos agora para a nossa tela, mensagens do nosso WhatsApp, a Ieda Silva participando por aqui. Estamos assistindo vocês e adoramos ver as reportagens que trazem ao ar. Adoramos os quindins e aqui fazemos chimia de abóbora com coco, que fica uma delícia. Ou doce de leite, muito gostoso. E aí tá aí o emojizinho, né, que a Ieda manda pra gente. Muito bom, Ieda. Obrigado pela participação com a gente. E dá para aproveitar, né? Quem tem aí o fogão a lenha nessa época de frio, é uma beleza realmente para esse tipo de atividade, né? Quem mais? A Neuza. Olha só, tá chegando doce de toda ordem por aqui. Na minha casa, no Bosque, foi dia de produção de doce de abóbora e chimia de abóbora. E tá aí a foto que a Neuza manda pra gente. Tá com a cara boa esse doce. Obrigado, Neuza, pela participação. Bom trabalho aí pra ti, né? E boa produção de doces. Quem mais? Cris Cunha Barros está participando aqui. Maria Tereza, na ecoterapia, no 13º GAC. Muito bom, Cris. Obrigado pela participação, pela interação e pela foto da pequena Maria Tereza, né? Ecoterapia que faz também uma atividade tão importante. Temos mais participações aqui? Acho que essa foi a última por agora, né? Temos aqui a Guacira. Faltou água em alguns lugares, mas já voltou. Pode faltar novamente? Guacira, nossa produção entrou em contato com a Corsã, aqui em Cachoeira do Sul, para saber de que se tratou, não é, essa falta de água, e também para saber se tem alguma nova previsão de interrupção para algum bairro, ou quem sabe de uma maneira mais generalizada, mas até o momento nós não tivemos retorno, então não sabemos exatamente o que aconteceu, mas muito obrigado pelo seu relato. Se nós recebermos aqui uma atualização da Corsã, a gente imediatamente reporta, tá bom? Obrigado pela participação. Daqui a pouquinho, mais mensagens, mais recados da nossa audiência. Você que está em casa ainda pode continuar interagindo com a gente aqui. Desde quarta-feira, o DENIT assumiu parcialmente o monitoramento e controle dos veículos pesados que passam sobre a Ponte do Fandango, aqui em Cachoeira do Sul. A estrutura está parcialmente interditada há quase 2 anos. Nesse tempo todo, só o município bancava esse serviço. Além de um gabarito instalado em cada cabeceira da Ponte do Fandango, há quase 2 anos, o controle da passagem de veículos pesados sobre a estrutura, até agora, era bancado pela Prefeitura e realizado por 8 funcionários da Secretaria Municipal de Obras e 2 da Secretaria do Interior, 24 horas por dia em sistema de revezamento. Por protocolo definido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, só passam pela ponte veículos de até 24 toneladas com 2 eixos. A Ponte do Fandango, sobre o Rio Jacuí, integra o trajeto da BR-153, uma rodovia federal, mas há quase 2 anos, devido à interdição parcial, tem a travessia de veículos pesados controlada por funcionários da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Isso até quarta-feira desta semana, quando, mediante solicitação do município, o DENIT assumiu parte do serviço de monitoramento que já está sendo realizado de forma terceirizada pela empresa local Garra Segurança. Desde da quarta-feira à noite, o DENIT contratou uma empresa terceirizada que está fazendo o trabalho das 19 horas da noite até as 7 horas do outro dia pela manhã e também aos finais de semana, desonerando bastante, né, os servidores aqui da Secretaria de Obras e também do interior que estavam fazendo esse trabalho de vigia ali na ponte. Então, em princípio, que a gente saiba, vai ficar tudo igual até começar aí as obras, né? A gente tem visto até mesmo pela imprensa, né, que o projeto já está pronto e claro que quando começar as primeiras obras, parece que vai ser feito até colocado uma sinaleira, uns semáforos, né, na ponte para de repente trabalhar numa via só, para dar até mesmo segurança aos profissionais que vão lá estar trabalhando naquele local. Saber lidar com o estresse do dia a dia é fundamental para melhorar a qualidade de vida. E quando ele invade o ambiente profissional, essa ansiedade ou essa irritação pode prejudicar a produtividade. Para melhorar isso, uma das soluções é a organização do seu dia. Na entrevista de hoje, o Bernardo Miller conversa com um especialista no assunto. Nós vamos aprender técnicas que podem ser fundamentais aí no teu rendimento. Bom, Daniel, esse tipo de situação envolvendo o estresse de trabalho, com certeza já se apresentou de alguma forma para todos nós.
principalmente quando a gente ingressa no mercado de trabalho e propriamente na vida adulta, quando as responsabilidades acabam aparecendo para nós. E pegando esse tipo de tema, a gente vai abordar e repassar algumas dicas para você evitar os estresses dentro do seu trabalho, dentro daquelas horas que você precisa se dedicar às suas tarefas. E é muito importante a gente ressaltar que isso acaba sendo influenciado muito pelo entorno, pelas situações que a gente vive durante o nosso dia a dia, que de certa forma, de forma indireta, acabam sendo levadas para dentro do nosso trabalho. Para tratar sobre o assunto, eu vou conversar com o Victor de Almeida Moreira, que é autor de um livro relacionado a esse tema e também vai compartilhar dicas sobre esse tipo de assunto. Victor, primeiramente, obrigado por nos atender. De uma forma geral, fala sobre o estresse dentro do trabalho, do nosso cotidiano, o que a gente pode apresentar para quem nos acompanha, algumas soluções e caminhos para deixar esse estresse de lado e deixar o trabalho, a sua dedicação prazerosa. Boa tarde. Prazer enorme poder estar aqui conversando com você, com os telespectadores, e isso que você falou é realmente o grande mal, né, do século que eles dizem, porque nós temos hoje a depressão e a ansiedade, que são as duas grandes problemas que acometem a humanidade hoje, e eles vêm, né, a origem deles é justamente do estresse. E na maioria das vezes começa no trabalho. E o que é, né, que você disse, o estresse é influenciado pelo ambiente, né? O que é estresse? Estresse é sempre que a gente força as coisas fora do nosso limite. Então a gente só se estressa quando algo passa do nosso limite. Então, algumas técnicas que a gente vai conversar aqui hoje é sobre como ou expandir o nosso limite no momento certo, ou se afastar para aliviar algumas coisas para que elas não ultrapassem o nosso limite no trabalho. Tá certo, Victor. É importante a gente destacar que o primeiro passo é organizar as suas tarefas, né? Organizar desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É mais ou menos por aí o primeiro caminho para a gente conseguir organizar o nosso dia e evitar estresse? Eu sou formado em engenharia de produção e uma das coisas que eu aprendi é que se estressa um processo quando esse processo está desorganizado, quando eu não tenho um sistema que organiza esse processo. E na nossa vida não é diferente. Isso que você falou, né? Organizar as tarefas, fazer uma lista de tarefas no início do dia, se programar no dia anterior para saber o que fazer no próximo dia, isso tudo são sistemas que você cria para poder organizar o seu processo. Então, você foi cirúrgico. Quanto mais eu organizar a minha vida, quanto mais eu listar as minhas tarefas, quanto mais eu tiver uma agenda organizada, estruturada, menos estresse eu vou ter, porque eu vou saber priorizar, eu vou saber por que me entregar. Tá certo. Victor, aquela pessoa que está nos acompanhando, se identificou com a entrevista, está passando neste momento por uma situação semelhante. Qual o primeiro passo, de certa forma, para conseguir, de fato, se reorganizar, organizar as suas tarefas, baixar a poeira, digamos assim, e, de fato, conseguir investir no seu bem-estar, claro, estando bem dentro do seu trabalho? A gente sabe que tem várias situações que acontecem no nosso dia a dia. Eu cito uma coisa muito simples, que até a gente estava conversando antes mesmo da entrevista, que é a relação de você chegar até o seu trabalho. O próprio trânsito, por exemplo, numa cidade um pouco maior, acaba já causando um estresse, essa pessoa já chegando de uma certa forma debilitada no seu trabalho. Uma pessoa que se encontra nessa situação, como conseguir baixar essa poeira e aí sim conseguir organizar o seu dia? Por onde começar, eu sempre falo uma coisa muito importante, né? Em finanças ou até mesmo na parte da física, quando a gente estuda, sempre é necessário antes. Então, a primeira regra da finanças é, antes de ganhar, é preciso parar de perder. Então, saber o que evitar, né? Definir algumas tarefas que eu sei que eu consigo parar, que está mais no meu dia a dia, já é um ótimo início. Então eu preciso parar de fazer algumas coisas e isso eu preciso identificar o que eu posso eliminar da minha agenda, quais atividades. E o outro passo é quais são
as coisas que eu tenho que fazer como o trânsito, que foi um exemplo maravilhoso que você deu, que eu acho que todo brasileiro sofre com o trânsito, né? Que é quais são as atividades onde cabem outras atividades. Ou seja, se eu tenho que pegar um trânsito de 1 hora, ao longo desse trajeto, eu consigo, por exemplo, ouvir uma aula de inglês que eu preciso ouvir. Eu preciso colocar ali, eu consigo colocar ali um podcast para eu poder me preparar, ou um audiobook para poder escutar. Então eu otimizo isso colocando dentro de alguns intervalos de tempo algumas atividades. É aproveitar o tempo de uma certa forma. E também é importante, Victor, a gente estabelecer alguns limites, né? Pausas regulares em relação ao nosso dia a dia, até mesmo para não se tornar o trabalho algo estressante. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho na frente de um computador, obviamente eu separo 2, 3 minutos para dar uma conversada, para tomar uma água, até mesmo para conseguir relaxar a mente e a gente não ficar sobrecarregado com as nossas tarefas. Isso que você está falando, inclusive, né, vai para acontecer agora nos próximos meses, a organização lá de 4 dias por semana, né, no inglês, ela está vindo para o Brasil agora, que é uma organização global, para poder fazer um teste em algumas empresas, que tem tudo a ver com o que você está falando de pausas, né, sobre a semana de 4 dias de trabalho. Qual que é a ideia, né, desse projeto? É estruturar os processos e as atividades da empresa para que seja possível com que os funcionários façam todas as suas atividades sem diminuir a entrega, sem diminuir o salário, sem diminuir o benefício em 4 dias da semana e não em 5. Isso é possível com um plano, com uma estrutura e fazendo, inclusive, dentro do plano dele, se você for dar uma olhada na metodologia, uma das coisas mais importantes são as pausas regulares. Então, é o que eles chamam de descanso proativo. A empresa, ela estrutura as coisas para que ocorram pausas, porque esses descansos, eles são extremamente importantes. Eu sempre digo, né, que o descanso, ele faz parte do avanço. Perfeito, Victor. E você é autor do livro Autoliderança Antifrágil, que mais ou menos aborda tudo isso que a gente está conversando, claro, de uma forma mais detalhada. Exatamente. O livro Autoliderança Antifrágil, ele tem a ideia de tratar a nossa própria vida, cada um de nós, né, como um projeto. Eu uso, inclusive, ferramentas de gerenciamento de projeto internacionalmente reconhecidas para aplicar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu apliquei isso em grandes projetos ao longo da minha carreira como engenheiro, e aí eu me perguntei, por que não aplicar no maior projeto de todos, que é a nossa vida, que é justamente aplicar, nos estruturar, nos organizar, para conseguir trazer para nós esse alívio. Que quando a gente consegue se aliviar, quando a gente consegue se fortalecer, aí sim a gente está preparado para liderar outras pessoas. É por isso que é a autoliderança primeiro e depois eu passo a liderar. Se eu devo e eu posso, mas eu não faço, as coisas vão saindo do lugar. Se eu devo fazer e eu posso fazer, por mais simples que seja, eu faço, eu começo a organizar minha rotina. É isso aí. Perfeito, Daniel. Conversamos então com o gestor de projetos Victor de Almeida Moreira, autor do livro Autoliderança Antifrágil, que compartilhou conosco todas as ferramentas necessárias e principalmente as tomadas de decisões que nós temos que ter para não trazer esse estresse para dentro do trabalho e propriamente sair de dentro do trabalho com esse estresse carregado para a nossa vida social. Esse é o pensamento que fica. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. É isso, né, gente? Esses dois mundos, eles se misturam. Tem gente que diz assim, não, quando a gente chega no trabalho, a gente deixa a nossa vida pessoal lá do lado de fora, deixa em casa. Mas isso não é bem assim, né? A vida é uma só, somos pessoas completas e complexas também, e a vida é uma só. Ou seja, quando a gente vai para casa, por vezes a gente leva também as preocupações, as ansiedades do trabalho, e o contrário também é verdadeiro. E aí, como a gente viu aí nessa entrevista tão importante, a coisa básica é a gente organizar a rotina, colocar cada coisa no seu devido lugar para a gente ter uma vida minimamente leve, né? Para que a gente consiga lidar pelo menos com os estresses, com o estresse, com as dificuldades do nosso dia a dia.
Vamos ver agora as mensagens da nossa audiência. Tem mensagens chegando aqui por meio do nosso WhatsApp, o 51997697129. Você é convidado a participar sempre por aqui, viu? Sugerindo reportagem, sugerindo uma entrevista, contando aquilo que está acontecendo onde você está. A gente vai fazendo uma grande troca de informações na hora do almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos agora então para a nossa tela para ver as mensagens que estão chegando. A Mary Saavedra está participando por aqui. Quanto à Ponte do Fandango, é um absurdo o que já vi ao passar por ali de madrugada. Carretas passando sem ninguém cuidando. Deu até pânico. E não foi só uma vez que ocorreu. Toda a parte sul do município precisa dessa ponte. Além da economia do município, sofrer bastante com isso, diz aqui a Mary Saavedra. E olha, esse aqui é um alerta importante, e essa situação, a se confirmar, né, ela realmente é muito grave, porque a ponte está com um limite, com uma limitação de capacidade de 24 toneladas. Então, quer dizer, se tem carretas, veículos de um porte até maior passando fora do horário, ou se exceções estão sendo abertas, é algo a ser revisto, né? O critério tem que ser claro para todos. Por isso que tem pessoas ali o tempo todo acompanhando e monitorando, na verdade, pelo tipo de veículo e não necessariamente pelo peso, considerando que não há uma balança na chegada ou na saída da Ponte do Fandango. Muito obrigado, a Mary, por esse alerta tão importante sobre a Ponte do Fandango. A Rosane está participando por aqui. Aqui na Floricultura Borboreto, estamos a 1000, fazendo cucas de mumu e de goiabada. Parabéns pelo trabalho relevante que vocês fazem. Obrigado, Rosane, pela participação com a gente, para os amigos aí da Floricultura. E vamos ver aqui as fotos que a Rosane mandou. Olha só que delícia aqui, esta cuca de goiabada. Acho que tem mais uma foto ainda que a Rosane mandou. Olha aí, só delícias. Muito obrigado, viu, Rosane, pela participação. Bom trabalho para vocês aí, sucesso nas vendas, desde já, nosso desejo. Temos mais participações, está com a gente aqui também a Ivana. NT Sul é companhia na hora do almoço. O doce que eu mais gosto é o que lembra a minha infância, doce de gergelim, mais conhecido como doce sírio. Olha aí, muito bom, Ivana. Obrigado aí pela participação. A gente vai tendo acesso a informações gastronômicas também da nossa audiência após a reportagem que nós exibimos falando sobre Fena Doce. Aliás, antes de ontem, nós tivemos o Gabriel Hag entrando ao vivo com a gente, diretamente de Pelotas, falando um pouquinho sobre a feira. Hoje a primeira reportagem e na próxima semana a gente vai falar ainda um pouquinho mais, embora a feira termine agora no fim de semana, né? Então, para quem gosta de passear, quer visitar a cidade de Pelotas e aproveitar a Fena Doce, tem que correr, porque está na reta final, né? O último fim de semana de Fena Doce. Participação aqui também da Andressa. Quero mandar um beijo para o Alexandre. Beijo mandado. Obrigado, Andressa, pela participação. Tudo de bom aí para ti e para o Alessandro. Bom, você que está em casa pode continuar interagindo com a gente, contando informações, mandando aí a sua sugestão de reportagem. Nossa equipe está sempre a postos, de olho no que a nossa audiência vai enviando para a gente apurar as informações. Inclusive, a informação que mais cedo a Aguacira mandou sobre falta de água, até o momento a gente não conseguiu o retorno ainda da Corsã sobre este caso, né, para saber se foi algo pontual ou se é algo mais geral na cidade, mas não tivemos ainda detalhes sobre este caso. Gente amiga, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras notícias ou para rever, para comentar e compartilhar as reportagens exibidas aqui. Muito obrigado pela companhia durante esta semana. Um excelente final de semana para você, para toda a sua família. Siga na companhia da Novo Tempo. Eu espero você por aqui na segunda-feira ao meio-dia. Tchau!